paz do Senhor Jesus, irmãos. Para mim é um privilégio muito grande poder estar nesta manhã junto com os irmãos e poder falar da história da Assembleia de Deus. Eu quero dizer que esse assunto é histórico, tanto para a Assembleia de Deus de modo geral, como também para a nossa congregação aqui na Rua Codó. É um evento histórico e também um evento único na vida de alguns de nós que estamos aqui, porque é outra aula que nós teremos contando a história da Assembleia de Deus, talvez seja daqui a 100 anos. Então nós que estamos aqui nessa manhã, somos todos privilegiados de poder participar de uma aula histórica e poder conhecer a nossa história. Nós temos aí, para começar a nossa aula, um emblema dos 100 anos da Assembleia de Deus. Depois eu vou explicar esse emblema para os irmãos. Nosso assunto hoje é a nossa lição de número 10 do segundo trimestre de 2011. Estamos estudando o assunto Assembleia de Deus, 100 anos de Pentecostes. Iremos dividir o nosso assunto em 3 tópicos. O chamado missionário dos pioneiros, nosso primeiro tópico. O segundo tópico é a fundação da Assembleia de Deus no Brasil. E o nosso terceiro e último tópico é do norte para todo o Brasil. O nosso primeiro tópico, chamado missionário dos pioneiros, nós estaremos vendo 3 pontos. A experiência pentecostal de Daniel Berg. Segundo ponto, a experiência pentecostal de Bina Vingre. E terceiro ponto, o encontro em Chicago e a visão do Pará. Então nós vamos começar com Daniel Berg. A nossa revista traz um pequeno resumo do encontro de Daniel Berg com o Espírito Santo. Nós sabemos que ele era sueco, nasceu na Suécia e era um crente batista. Nasceu em 1884. Quando ele tinha 15 anos de idade, ele se converteu em uma igreja batista e foi batizado nas águas. Com 18 anos, conforme a nossa revista, ele desembarcou em Boston, nos Estados Unidos, com a finalidade de trabalhar. Ele não foi a Boston para pregar o Evangelho, ele não era um pastor, ele não era um teólogo, ele era apenas um crente, e por causa da crise que nessa época estava tendo na Suécia, muitos jovens imigraram para os Estados Unidos, e Daniel também foi um desses jovens que imigrou para os Estados Unidos a fim de trabalhar. E nos Estados Unidos ele ficou por 7 anos. E durante esses 7 anos ele trabalhou em uma fazenda e também se profissionalizou em fundidor de metal. Depois de 7 anos, com seus 25 anos, ele retorna para a Suécia em 1909. E foi exatamente nessa sua ida à Suécia, a sua terra natal, que ele tem um encontro com um amigo de sua infância, Léo Petros. Ele se encontrou com Léo Petros, e este jovem, que
que é da idade de Daniel Berg, com seus 25 anos, ele falou para Daniel acerca dessa nova doutrina, o batismo com o Espírito Santo. Até então, desconhecido das igrejas batistas, das igrejas presbiterianas, das igrejas metodistas. Daniel, quando ouviu aquele ensinamento, se interessou em buscar o batismo com o Espírito Santo. Então, de volta para os Estados Unidos, no mesmo ano, em 1909, de viagem para Chicago, no navio, ele começou a buscar essa promessa de Deus, o batismo com o Espírito Santo. E diz a história que antes dele chegar em Chicago, nos Estados Unidos, ainda no navio, ele teve um encontro com Deus e recebeu o batismo com o Espírito Santo. E quando ele chegou em Chicago, ele começou a trabalhar de feirante numa quitanda, vendendo frutas. Então aí está a experiência que Daniel Berg teve com o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos conhecer um pouco mais do amigo de Daniel Berg, Leone Petrus. Esse homem, ele tornou-se uma chave fundamental para o pentecostalismo brasileiro. Ele também era um batista, ouviu falar dessa nova experiência, porque os irmãos sabem que nessa época, em 1900, foi exatamente a época em que começou a acontecer o avivamento pentecostal nos Estados Unidos. Então todas as pessoas que ouviam falar deste avivamento iam aos Estados Unidos para buscar a bênção do batismo com o Espírito Santo. Leone Petrus, ele não foi aos Estados Unidos, mas ele conhecia um amigo seu chamado Thomas Barrett, que foi aos Estados Unidos, recebeu o batismo com o Espírito Santo na rua Azusa, ali na Los Angeles, Califórnia. E quando este irmão recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele morava na Noruega e viajou para a Noruega a fim de implantar ali o pentecostalismo. Então, Leone Petrus, que morava na Suécia, quando ouviu falar que na Noruega estava havendo um movimento espiritual, um avivamento pentecostal, ele foi até ali e, ao ouvir as pregações de Thomas Barrett, ele também começou a buscar o batismo com o Espírito Santo e foi batizado em 1907. Então, quando ele se encontrou com Daniel, ainda estava a experiência muito fresca em seu coração, e ele repassou para Daniel a sua experiência. Certo? Esse homem, ele foi o pioneiro do pentecostalismo na Suécia. Foi expulso da Igreja Batista e fundou uma igreja chamada Igreja Filadélfia de Estocolmo. E ali na Suécia, ele criou uma missão chamada Missão Sueca Livre, onde em 1916 ele enviou o primeiro casal de missionários ao Brasil. Depois nós vamos ver mais acerca disso. Mas vamos ver também a experiência agora de Gunnar Wingren. Gunnar Wingren também era um crente batista, sueco, nasceu em 1879, em uma cidade distante da cidade de Daniel Berg. Quando ele morava na Suécia, ele não conheceu
Daniel Berg, nós vamos ver aonde eles se encontraram. E ele nasceu em um lar evangélico. O seu pai era professor da escola dominical, então logo cedo, Gunnar começou a trabalhar com o seu pai na escola dominical. Diz que aos 12 anos de idade ele se afastou do evangelho, mas aos 17 anos ele retornou para o evangelho. Diz também a sua história que ele fez um curso de evangelismo e tornou-se um evangelista e começou a evangelizar na Suécia e a pregar em muitas igrejas ali da Suécia. Trabalhava com seu pai como jardineiro. E quando ele completou 24 anos de idade, em 1903, por causa da crise que havia na Suécia, ele imigrou também para os Estados Unidos, indo agora para a cidade de Kansas. E aí nos Estados Unidos ele fez um curso teológico de 4 anos. E após o seu curso teológico, ele foi ordenado pastor. Então Gunnar já era um pastor batista quando imigrou aqui para o Brasil. Quando ele fez o curso e foi ordenado, começou a pastorear algumas igrejas nos Estados Unidos e ouvia falar do avivamento pentecostal. Então ele tinha desejo para ser batizado. E o seu desejo levou ele a participar de uma conferência realizada na Igreja Batista de Sueca, que estava estabelecida na cidade de Chicago, e ali nessa cidade, após ele buscar por 5 dias nessa conferência, ele foi batizado com o Espírito Santo. Quando ele foi batizado com o Espírito Santo, fogo incendiou a sua alma. Ele leva a mensagem para a sua igreja. A igreja se divide, uma parte crê na sua doutrina e suas mensagens, e outra parte coloca-lhe resistência. Então essa parte que não acreditou na mensagem de Gunnar acerca do batismo com o Espírito Santo, o expulsa da igreja. Então ele agora é convidado pela Igreja Batista Sueca para dirigir uma igreja em Soltenbänge. E nessa igreja ele começou a ministrar acerca do batismo com o Espírito Santo, e Deus transformou essa igreja, que era a Igreja Batista, em uma igreja pentecostal. Amém? Amém, irmão? Nós vamos ver um gráfico agora que vai falar acerca da expansão do movimento pentecostal para os irmãos terem mais ou menos uma ideia. O movimento pentecostal, ele começou em 1901, aqui na cidade de Kansas, através de Charles Parham. Esse irmão foi o primeiro a dizer que línguas eram uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Até então, antes dele, os movimentos que aconteciam e as línguas que ocorriam nesses movimentos, ninguém ligava ao batismo com o Espírito Santo. Todos diziam que era apenas a manifestação do Espírito. Mas ele, lendo as Escrituras em Atos dos Apóstolos, ele descobriu que todas as vezes em que os discípulos falavam em línguas, ou recebiam o Espírito, eles falavam em língua. Então ele associou isso como uma evidência do batismo com o Espírito Santo.
Então foi aqui em Texas, nos Estados Unidos, que iniciou o movimento pentecostal. Ele implantou uma escola para difundir essa nova doutrina. E um dos alunos que participou dessa escola chama-se William Simon, que ao ouvir e aprender de Charles Parham,